Olá, queridos, boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Tércio Câmara, sou professor de Biologia e toda segunda-feira, nós estamos juntinhos aqui a partir das 18 horas e 30 minutos com a EJA, sétima etapa. E aí já me cobraram aqui na entrada do estúdio, não é porque hoje é segunda-feira que não vai ter música. Tem que ter música, rapaz. E até disseram qual é a música, ó. 24 horas de amor. Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo eu não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom, chorei ao ver tudo acabado, tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real e acreditei estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi... Rapaz, segunda-feira com a música dessa daí, aí lasca. Porque aí como é que o cabo vai... Ah, e tem mais um detalhe, essa semana tem sábado letivo. É, ó, contínuo, meu amigo, é inteiriço, como diziam aí os meus avós, é inteiriço, é como cantiga de grilo, não para, meu irmão, não para. E aí sábado, nós teremos sábado letivo, agora 24 de setembro, referente a uma sexta-feira. Beleza, galera? Vamos lá, então? Aí, nós vamos começar a nossa aula, dia 19 de setembro, provas e mecanismos da evolução. Olha, presta bem atenção nisso aqui, cara. Nós vamos tratar de um conteúdo que o Enem adora. Está entre os 5 conteúdos que o Enem mais cobra em suas provas. Gente, não há a menor possibilidade de alguns conteúdos, alguns temas do Enem não serem abordados, não tem a menor possibilidade. A menor possibilidade. Então, nós temos aqui quem? A humanidade e ambiente, né? A parte de impactos ambientais. Nós temos, por exemplo, o conteúdo de fisiologia humana. Cara, não tem como não ser cobrado. A parte de ecologia tradicional também não tem como não ser cobrado. Ou seja, existe e a parte de evolução, ó, provas e mecanismos da evolução, né? Qual é o nosso objetivo com a aula de hoje? Qual é o objetivo que a gente quer alcançar? Reconhecer que a origem e a variabilidade das espécies resultam da interação de mecanismos físicos e biológicos que determinam sua existência, transformação e preservação. Bom, galera, primeira pergunta, que eu acho que é a mais básica de todas. É a mais importante de todas. Vamos lá. O que são evidências da evolução? O que são evidências da evolução? Evidências da evolução são provas que o processo evolutivo está acontecendo. São provas de que o processo evolutivo está ocorrendo. Isso é evidência da evolução. Não tem o que discutir. Tá? Tranquilo? Então, são provas, são evidências de que o processo evolutivo está ocorrendo. Gente, isso aqui é ciência. E para eu poder dizer que uma determinada parte, um determinado órgão, ou uma determinada estrutura, ou um fóssil, enfim, é uma evidência da evolução, então, evidentemente, que eu preciso de prova. Eu não posso simplesmente chegar e dizer que a evidência, que a evolução ocorre e não provar. Senão, não é ciência. Então, eu coloquei para vocês aqui o seguinte: o que são evidências da evolução biológica? Segundo as teorias evolutivas, a vida surgiu no planeta e, desde então, espécies têm surgido, desaparecido
e mudado ao longo do tempo. Diversas evidências sustentam esse fato e a seguir vamos conhecer cada uma delas. Então, o primeiro passo é esse aí, né? Desde quando a vida surgiu no nosso planeta, desde quando as espécies, de um modo geral, surgiram, né? Tem havido mudança. E essa mudança, muito embora a gente ache que o processo de mudança ocorre muito, aliás, nem ocorre, né, como foi por muito tempo, achado que o processo não ocorria, o processo de evolução, mas, na verdade, o processo de evolução ocorre, sim. Com certeza absoluta, o processo de evolução ocorre. Então, como é que ocorre esse processo aí? Como é que são as evidências? As evidências da evolução são provas, como, por exemplo, nós vamos tratar aqui, né? De várias dessas provas. Nós vamos falar dos registros fósseis, nós vamos falar das evidências bioquímicas, nós vamos falar da anatomia comparada, da fisiologia comparada. Tudo isso aí são provas de que o processo realmente acontece, tá bom? Vamos começar aqui pelo primeiro? Vamos lá? O que é uma evidência da evolução? É uma prova de que o processo evolutivo ocorre, como eu estou falando. Tá certo? É uma prova de que o processo evolutivo está acontecendo. Por exemplo, eu citei alguns para vocês, eu coloquei aqui, ó. Registros fósseis, órgãos homólogos e análogos, evidência bioquímica, órgãos vestigiais, anatomia e fisiologia comparada, evidência embrionária, e eu nem coloquei aqui, deixa eu ver, coloquei evidência bioquímica. Nós vamos falar de todas essas provas aí, de que o processo evolutivo acontece. Pode ficar certo disso. Então vamos lá, ó. O processo de evolução é um processo lento. Ele não acontece de uma hora para outra, tá? Ele é um processo lento. Olha o primeiro que eu estou falando para vocês aqui. Registros fósseis. Cara, e eu tenho uma coisa para falar para você. Ô, Newton Dornelles, volta bem aqui, por favor. Presta bem atenção a isso. Presta bem atenção a isso aqui. Cara, nós temos lá na região sul do Piauí, região de São João do Piauí, região de São Raimundo Nonato, nós temos um parque nacional, que é uma unidade de conservação. Aliás, esse conteúdo de unidade de conservação, a gente trabalha lá na 3ª série, tá? É um conteúdo fantástico. Você conhecer as unidades de conservação. Nós temos aqui no Piauí várias unidades de conservação. Piauí é riquíssimo em unidades de conservação. Vai tratar isso daí, esse assunto aí lá na 1ª série, tá bom? Então vamos lá. Presta bem atenção no que eu estou dizendo. Olha só. Lá em São Raimundo Nonato, pode voltar aqui, Nilton. Lá em São Raimundo Nonato, nós temos o Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Que é uma unidade de conservação nacional, federal. Muito bem. Olha aí a quantidade de registros fósseis que nós encontramos lá. Olha lá a quantidade de registros fósseis. É um negócio assim impressionante. Ao ponto de existir uma teoria de que a origem do homem americano é nossa. Cara, tu consegue imaginar a importância histórica, cultural, biológica de uma coisa como essa? Consegue imaginar? Quer dizer, nós precisamos, evidentemente, dar uma atenção maior a isso. É claro, é lógico. Precisa dar uma atenção maior.
Mas olha, o fato é, cara, imagina isso aí. Imagina você você tenta bem aí, pelo menos ter uma ideia, né? De você ter uma quantidade grande de registros fósseis, que a gente consegue, através desses registros fósseis, estabelecer uma conexão entre passado e presente. Não é passado e futuro, não, galera. É passado e presente. Quer dizer, através dos registros fósseis, eu consigo fazer, sabe o quê? Espera aí. Calma. Quais organismos vivendo atualmente a gente consegue estabelecer conexão com esse registro fóssil que a gente encontrou? Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um pássaro. Alguém tem dúvida de que isso aqui é um pássaro? Aqui nós temos um quadrúpede. E esse quadrúpede aqui, não sei, pode ser, talvez, parecido com um cão, sei lá o que é. Aí tem que ser estudado, eu não tenho como dizer isso. Tem alguma dúvida de que isso aqui é um peixe? Ninguém tem dúvida de que isso aqui é um peixe. Ninguém. Cara, então veja, você vai pegar um animal desse, claro que o registro fóssil, pessoal, ele só ocorre em condições absolutamente especiais. Não é em qualquer circunstância que ele acontece. Não é. Por exemplo, o que é o padrão, hein? O padrão, meu amigo, é o indivíduo morreu, ele se decompôs. É o padrão, cara. Morreu, se decompõe, não tem o que discutir. O processo de decomposição é um processo natural, um processo inerente aos seres vivos. Né? O pessoal até diz, rapaz, para morrer basta estar vivo. Lógico, né? É óbvio. Lógico, meu amigo. Mas é isso mesmo. Né? Claro. O indivíduo morreu, ele começa a decomposição. E vai decompor, inclusive, é claro que existem algumas estruturas que demoram mais. Por exemplo, cabelos, unhas, dentes, ossos. Isso demora bastante para poder se decompor. É óbvio que a parte mole, as partes moles do indivíduo vão se decompor mais rapidamente. É lógico. Isso aí não tem nem o que discutir. Ele vai se decompor mais rapidamente, né? Mas o natural é que tudo se decomponha. Professor, e como se justifica então o surgimento dessas partes aqui? Ah, bom, muito bem. Nesse caso específico, porque nós temos condições especiais. Por exemplo, vamos supor que um determinado animal, qualquer um desses aí, que tu esteja visualizando aí, ele tenha morrido em cima de uma, sei lá, de uma rocha como essa, tá? Só para ter uma ideia aqui. Tenha morrido em cima de uma rocha como essa. Aí ele morreu aqui e começou a se decompor, provavelmente com a ajuda de outros animais saprobiontes. O que são animais saprobiontes? São aqueles que se alimentam de matéria orgânica que está em decomposição. Chegou ali, se alimentou, porém veio um processo de sedimentação. Cobriu aquele restante que existia ali, aquele restante de indivíduo ali que está em decomposição. O que restou foi isso aqui. Então, são condições especiais, sim, para isso acontecer. Não acontece em qualquer circunstância. São condições especiais, sim. É verdade. Tá? Beleza? Então, registros fósseis, a gente já está sabendo. Segundo ponto, segunda evidência do processo evolutivo. São as evidências anatômicas. Está aqui. Aqui, ó. Evidências anatômicas. Como assim, professor, evidências anatômicas? Gente, existem algumas estruturas, alguns órgãos, né, que eles passam
passaram, né, e estão passando ainda, por mudanças, afinal de contas, o processo evolutivo ele é um processo lento e gradual, contínuo, ele não para, tá? Ele não para. É um processo que é natural, não tem nem o que discutir, tá? Então, mas nós temos aqui o seguinte, o que são essas evidências anatômicas? Nós temos dois tipos de evidências anatômicas. Os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Os órgãos homólogos e os órgãos análogos. Deixa eu colocar isso daqui para você. Tá aqui, ó. Homólogos, né? E análogos. Tá aí. Vamos falar primeiro dos homólogos. Eu dei como exemplo de órgãos homólogos a nadadeira de uma baleia, a pata dianteira de um sapo, de um cavalo, de um leão, o braço do homem e a asa de um pássaro. Eita, professor! Meu Deus, que mistura é essa? Isso aí é uma mistura daquela da bruxa, de um caldeirão da bruxa, né? Patas de aranha, olhos de corvo, bico não sei de quê. Não, gente, na verdade, isso aqui eu estou mostrando apenas os chamados órgãos homólogos, né? O que são órgãos homólogos? São aqueles que apresentam mesma origem, tá? Deixa eu apagar esse negócio aqui, peraí. Mesma origem e funções. Opa, peraí só um minuto. E funções diferentes. Então, isso é o que a gente chama de órgãos homólogos. A origem embrionária de tais estruturas é a mesma. Se você for pegar a nadadeira da baleia, a pata de um leão, de um cavalo, de um sapo, o braço do homem e a asa de um pássaro, cara, as estruturas que compõem esses órgãos são as mesmas. Por isso sugere parentesco evolutivo. Isso é o que a gente chama de divergência adaptativa. Divergência por quê, professor? Porque a baleia foi viver em hábitat aquático, porque o pássaro foi viver em ambiente aéreo, precisa de asa e, portanto, ele tem que voar. O homem, o leão e o cavalo e o sapo foram viver em outros ambientes. Ou seja, esses indivíduos eles foram viver em ambientes que gerou, né, condições para que eles pudessem viver naquele ambiente, né? Isso é chamado de pressão seletiva do meio. Pressão seletiva do meio. Olha aqui a outra evidência da evolução. Órgãos. Deixa eu destacar aqui para você. Órgãos análogos. Muito bem, está aqui. Órgãos análogos. Professor, tudo bem, eu entendi. Órgãos homólogos são uma coisa, órgãos análogos outra. Beleza, tranquilo. Mas deixa eu perguntar uma coisa, professor. Deixa eu mandar uma boa noite aqui para a galera de Lagoinha do Piauí. Boa noite aí para a galera de Lagoinha e os demais que estão conectados conosco. Eu falei no início, mas no início ainda tinha pouco polo, mas agora nós temos Colônia do Gurgueia, Hugo Napoleão, Lagoinha, Milton Brandão, São Francisco do Piauí, São Miguel da Baixa Grande. Muito bom, hein? Satisfação em tê-los conosco. Um abraço a todos, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloca no chatzinho aí, tá?
E você que está assistindo a aula pelo YouTube, também coloca no chat. Tá certo? Beleza. Então, vamos voltar para cá. Então, eu estou falando agora de órgãos análogos. Professor, homólogos são diferentes de análogos? Sim, claro. Né? Homólogos, eles têm a mesma origem, mas a função é diferente. Foi isso que a gente falou? Pois é. Os análogos são exatamente o contrário. Exatamente o contrário. O que é isso? Órgãos análogos são quando você tem, por exemplo, sei lá, eu peguei aqui como exemplo a asa de um inseto e a asa de uma ave. Galera, tudo isso daí é asa. E deixa eu perguntar uma coisa, para que serve asa? Até que me prove o contrário, voar, não é não? Lembra daquela música lá o Newton Mar conhece, é do Biafra, né, Newton Mar? Voar, voar, subir, subir, e por onde for, descer até o céu cair, ou mudar de cor. Pois é, asas servem para voar. Então eu coloquei a asa de um inseto e a asa de uma ave, né? Serve para voar, são estruturas que fazem a mesma função. Ora, mas rapaz, fazem a mesma função. Então, mas se você pegar as estruturas que compõem a asa de uma ave e as estruturas que compõem a asa de um inseto, cara, são completamente diferentes. Nada a ver. São estruturas completamente diferentes, a asa de uma ave e a asa de um inseto, mas tem a mesma função. Lembra que eu falei para vocês que os órgãos homólogos são divergência adaptativa? Pois é, os análogos são exatamente o contrário. São o quê? Convergência adaptativa. São convergência adaptativa. Quer dizer que são animais cujas estruturas, cujos órgãos, são de indivíduos de origens diferentes, mas que passaram a viver no mesmo ambiente. Passaram a viver no mesmo ambiente. Então, órgãos análogos. Beleza? Contrário de homólogos. Homólogos, mesma origem e função diferente. Análogos, mesma função e origem diferente. Beleza, galera? Show de bola? Eu vou passar, hein? Atenção. Vamos lá. Tá aí, ó. Evidências adaptativas, colocando para vocês aqui, 3 tipos diferentes. 3 tipos diferentes. Quais são os 3 tipos diferentes? Eu estou colocando aqui camuflagem, aposematismo e mimetismo. Camuflagem, aposematismo e mimetismo. São 3 coisas diferentes. Maria, professor, quem não sabe o que é camuflagem, tá ruim, viu? Acaba não souber o que é camuflagem, tá de lascar um negócio desse. Gente, mas vamos lá mesmo assim, né? Camuflagem. Vamos começar por camuflagem. Camuflagem, galera, é quando você tem, por exemplo, um indivíduo que começa a manifestar características que o torna parecido com o ambiente ao seu redor. Cara, fala sério. Fala sério. O cidadão passa, ele não vai enxergar essa corujazinha aqui, ó. Né? Não vai. Meu irmão, isso aí é parecido demais, olha aí. O nome disso é camuflagem. Quando ocorre semelhança com o ambiente. Camuflagem. Tá bom? Muito bem. Então, o indivíduo, ele imita o meio ao seu redor. Camuflagem. Aposematismo.
Aposematismo. O que é isso? Aposematismo. O aposematismo, galera, é quando o indivíduo ele exibe uma coloração de alerta ou perigo. É como se ele dissesse para você assim, ó, não toque em mim não, que eu sou perigoso, né? Camila, é a Camila que está aí hoje, Tomar? Se for, a Camila sabe. Ah, tá no outro estúdio. Aqui no Canal Educação tem um pessoal que ele só não exibe, é pior, porque não exibe a coloração de alerta. Não vou nem dizer o nome. Iracema. Eita. Essa é pior, porque não exibe a coloração, de jeito nenhum. Aqui, ó, aposematismo, né? É uma pererecazinha. Ali na Amazônia tem demais. Quando você vê, ó, é linda, né? Fala sério. É um vermelhinho bem legal isso daí, né? Sei como é. Tem verdinho, tem laranjinha. Cara, muito bonito. Mas é tão bonito quanto perigoso. Esse bichinho aí, ele está dizendo, não chegue perto de mim. Sabe o que o cara faz? Os índios, né, conhecem. Eles pegam um pedacinho de pau, pegam o animal e dá uma raspada no dorso do animal. Para quê? Para tirar das glândulas desse animal, tirar o muco, né? Tirar o muco. E aí esse muco retirado, ele serve para quê? Para fazer a iniciação de determinadas pessoas quando querem entrar lá na tribo, né? E aí o cara pega, às vezes coloca, dá uns 3 furinhos com um espinhozinho de planta, mela um pouquinho nesse muco e dá uns 3 furinhos. Moço de Deus, Santa Maria da Codipe, é o suficiente. O cara vai ficar doido. Isso é aposematismo. Professor, e o mimetismo? Ah, o mimetismo, muito bem. Gente, mimetismo é quando um determinado animal que não é perigoso, que não é peçonhento, imita outro que é peçonhento, né? Por exemplo, a coral falsa e a coral verdadeira. A perigosa é a coral verdadeira, mas a coral falsa tenta imitar a verdadeira. Para quê? Para que os predadores dela, ao chegarem perto dela, digam assim, opa, peraí, eu não vou me meter com isso aqui, porque essa criaturinha aqui é perigosa. Mas, na verdade, não é ela que é perigosa, é a outra. Então, isso também é uma evidência evolutiva do tipo adaptativa. Beleza, galera? Show de bola? Todo mundo está entendendo as evidências da evolução? Creio eu que sim. Se não, estariam perguntando. Como não estão perguntando, eu acredito que esteja tudo ok. Pelo menos é o que eu acredito. Tudo em paz? Posso prosseguir? Acredito que sim. Então vamos lá. Bom, evidências anatômicas. Vamos falar da evolução convergente. Eu disse a vocês sobre evolução divergente e evolução convergente. Como eu falei, evolução convergente é quando você tem indivíduos que são de origem embrionária diferente, né? Evolutiva diferente, melhor dizendo, e embrionária também, né? Claro. Diferente, mas que porque foram viver no mesmo ambiente, né? Acabaram convergindo para estruturas adaptativas muito parecidas. Por exemplo, tubarão. Tubarão é um condricte, é um peixe cartilaginoso. Falar em tubarão, eu vi essa semana, acho que não sei se foi ontem, hoje de manhã já. É tanta informação que a gente fica perdido. Acho que foi ontem, se eu não me engano foi ontem. Os caras estavam em alto mar pescando, né?
pescando na boa lá e tal. E aí, de repente, um tubarão pula dentro do barco. Meu amigo, pense numa agonia ruim, como diz o povo. Rapaz, imagina um bicho, ele devia ter o quê? 1,5 m? Talvez. Talvez isso, talvez um pouco mais. Talvez um pouco mais. Pulou dentro do barco. Tubarão. Aí os caras enlouqueceram. O barco não era tão grandão. Os caras enlouqueceram. Aí ficou lá. E os caras empurrando com o pé para ver se ele voltava para a água. Volta, volta, volta. E nada do bicho voltar para a água. Eu não sei como foi que terminou essa história, não. Mas imagina um negócio desse. Cara em alto mar. Olha aí. Que loucura. Moço de Deus. Errei, né não? Santa Maria da Vassoura. Pois olha, tubarão, peixe. Professor, tubarão é um peixe? É um peixe, só que é um peixe cartilaginoso. O seu esqueleto não é de osso, o seu esqueleto é de cartilagem, tá? Cartilagem. O golfinho, olha o flip, gente, que coisa linda. Pois é, esses animais todos aí, eles evoluíram com o passar do tempo, para quê? Para ambientes, sei lá, parecidos, né? Ambientes parecidos. E aí, eles tinham que desenvolver, ou eles tinham que apresentar características em sua estrutura morfológica que lhes conferisse essa adaptabilidade, ou do contrário, não dá para viver naquele ambiente. O nome disso é evolução convergente. Mas nós temos também o contrário, tá? Nós temos também a evolução divergente. Mas vamos lá. Olha aí a adaptação e evolução convergente, tá vendo? É o processo de adaptação dos seres vivos a determinadas condições ambientais, de forma que os seres de origens diferentes apresentem características biológicas ou paleontológicas semelhantes quanto às exigências de adaptação ao meio ambiente. Exemplo, golfinho e baleia são parecidos. Peixes são parecidos. Então, eles apresentam estrutura do corpo extremamente parecida entre eles. Extremamente parecida. Tá? Isso é chamado de evolução convergente. Professor, e o que é que isso está me informando? Que no processo de evolução dos seres vivos, ao longo dos tempos, houve uma convergência para um mesmo ambiente. Houve uma convergência para o mesmo ambiente. Beleza? Foi isso que aconteceu. Muito bem, muito bem, muito bem. Tá aí, ó, alguns exemplos para você poder entender. Tranquilo? Eu acho que não tem nem como você não perceber a aparência, né? Não tem nem como você não perceber a semelhança existente entre eles. Não tem como, gente. Não dá, não tem a menor possibilidade de você não verificar isso aí. Olha como são parecidos. Alguma coisa os pressionou para apresentarem essas mesmas características. Não tem como discutir isso daí, tá? Nem tem como discutir. Evidências anatômicas, evolução divergente. Nós falamos até agora da evolução convergente. Agora nós estamos falando da evolução divergente, tá? Claro que evolução divergente é o contrário de evolução convergente. É óbvio. Evolução divergente de 4 pássaros da família dos tentilhões de Galápagos. E lá não tem 4 não, gente. Lá tem mais de 11 com o formato do bico diferente. Mais de 11. O bico deles tem um formato diferente. O formato deles é diferente. Tá? Totalmente diferente. Quer dizer, alguns são até parecidos.
Professor, isso vai depender do quê? Da alimentação. Evolução divergente quer dizer o quê? Que esses caras vieram de um ancestral comum e, a partir desse ancestral, eles evoluíram para lugares distintos. Pode ser por causa da alimentação, nesse caso específico dos tentilhões, sim, é por causa da alimentação, mas por diversos outros fatores também. Darwin, quando esteve em Galápagos, ficou louco por esse tipo de pássaro aqui, tá? Olha eles aí, ó. Olha só o que foi que eu falei, ó. Tem vários, cara, ó. Vou botar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Só aqui tem 14 tipos diferentes. Quanto ao formato do bico. Olha como muda o formato do bico desses caras. Então, ocorre quando duas ou mais características biológicas têm uma origem evolutiva comum, mas que divergiram ao longo da sua história evolutiva. Populações da mesma espécie, por migração ou outro evento, acabam ocupando hábitats com condições diferentes. Que é o caso deles. E aí isso gerou o quê, professor? Isso gerou indivíduos com formato do bico diferente. O formato do bico deles é diferente. Uns vão comer pequenos vermezinhos. Esses vermes, eles vivem no tronco de árvores, mas é muito mais profundo, portanto, eles precisam de um bico fino e longo para poder alcançar esses caras. Outros vão quebrar sementes, mas são sementes macias. Precisa de um bico menor, curvado, porém não tão resistente, não precisa ser tão resistente. Outros vão quebrar sementes, porém são sementes mais duras e, portanto, o bico tem que ser mais resistente. Enfim, são vários formatos de bico, né, para alimentações diferentes. Show, show, lindo, lindo, lindo. Isso aí é chamado de evolução divergente. Evolução divergente. Um outro caso conhecidíssimo da gente se chama órgãos vestigiais. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Eu estou mostrando para você aqui um exemplo desse cara, que é o apêndice. Você está vendo aí o apêndice? Professor, mas o senhor está botando o apêndice humano e está botando o apêndice de um coelho. E aí? Por que isso? Alguém sabe dizer por quê? Quem sabe? Gente, existe um porquê que eu botei esses dois aí. Cara, o coelho é bem menor do que o ser humano. Você concorda comigo? Que o coelho é bem menor que o ser humano? Claro, né? Bem menor que o ser humano. Porém, o coelho, ele é um animalzinho que apresenta um apêndice muito maior do que o do ser humano. Muito maior do que o do ser humano. Por que será, hein? Que o apêndice é muito maior no coelho do que no ser humano? Hã? A resposta é simples. O coelho consegue digerir celulose. E o que é celulose, professor? Componente químico presente na parede celular de vegetais. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Madeira. Isso aqui é celulose. Tá? Celulose. Então, o coelho, ele consegue digerir isso aqui. Nós não. Então, nós não precisamos de um apêndice tão desenvolvido assim. Mas, professor, é verdade que o apêndice é um órgão que não tem função? Quem lhe disse isso mentiu. É um órgão linfóide secundário, ele tem função.
É claro que se por alguma razão você tiver que fazer uma cirurgia para retirada do apêndice e precisar retirar esse apêndice, você não vai morrer por isso. Mas ele tem função, ele abriga bactérias da microbiota intestinal, né? Ele auxilia na imunidade do indivíduo, mas não quer dizer que se você tirar o apêndice, vai morrer por isso, porque não vai. Você não vai morrer porque tirou o apêndice. Talvez morra porque não tirou, né? Então, o apêndice secal humano, ele é um órgão vestigial. Por que esse nome? Que quer dizer que atualmente ele só tem o vestígio do que ele era, tá bom? O vestígio do que ele era. Uma outra evidência, para encerrarmos esse primeiro bloco, tá? São as evidências celulares. Lembra da teoria celular de Schleiden e Schwann? Matthias Schleiden e Theodor Schwann disseram que todos os seres vivos são formados por células. Todos os seres vivos são formados por células. Isso dá a todos os seres vivos uma característica comum. Portanto, provavelmente, possivelmente, sejam indivíduos que vieram de um único ancestral. Beleza? Ô, Nilton Dornelles, volta para mim, por favor. Nós vamos para o intervalo agora, 3 minutinhos, é rápido. A gente volta em seguida, até já.